Então, meninos, como a gente tinha falado, agora a página 24 do livro de atividades, que é o capítulo Organismo Humano e seus Sistemas. Esse capítulo aqui, tá? A gente vai começar a fazer a correção. Eu passei para vocês a número 1 e a número 2, tá? E aí, na número 1 tinha uma cruzadinha, conforme a gente vai achando as respostas. Então, tá assim. Estudamos o corpo humano com base nos níveis de organização que determinam seu funcionamento. Escreva as definições de cada um desses níveis e depois resolva a cruzadinha. Então, letra A. Estrutura do corpo humano, que são formados por conjuntos de tecidos organizados. Voltando um pouquinho lá no conteúdo da última aula, quando a gente tem um órgão, ele é formado por... quando a gente tem um tecido, ele forma órgãos. Tá? Professora? Oi. Você tá me escutando? Sim. Mas eu não tô te escutando. O meu áudio do nada mudou aqui. Manda pelo chat, por favor. Do nada, meu áudio bugou aqui. Ele tá funcionando. Você não abaixou aqui, Os não, outros alunos estão me escutando normal? Dante, tá escutando normal? Eu tô escutando, eu tô de fone. Certinho. Online aqui a gente tem Pietro, Davi Gabriel, Dante. Peraí, só um pouquinho. Tá aí? Não, tá aí na aula? Tá aqui na aula. Davi Gabriel Moreira? Davi Gabriel Moreira. Ele quer a prova é presencial, simulada. Eu tô na escola. Tá. Eu pedi pra eles entrar. Quem tá aí? Davi Gabriel tá aqui? Eu não sei se ele tá ali. Eu sei que ele tá aqui comigo. Vou perguntar. Davi, você tá na escola? Davi, você tá aqui? Davi Gabriel. Você tá aqui na escola? Porque ele não responde. Tá. Então, enquanto isso, letra A, órgãos. Letra B, conjunto de todos os sistemas do corpo. Quando a gente fala de todos os sistemas do corpo, a gente está falando de um organismo, tá? Por exemplo, nós somos um organismo humano. Quando é uma planta, é um organismo vegetal. Quando é um animal, organismo animal. Então, a gente é um organismo, tá? A letra C. Prof, agora eu vou tentar reiniciar o computador aqui pra ver se volta o áudio, tá? Na letra C, fala assim, ó. Vários órgãos que trabalham interligados para desempenhar uma função, como a respiração ou a digestão. Quando é mais de um órgão e ele trabalha em conjunto, a gente chama de sistema, tá? Eu até falei para vocês, a gente vai estudar sistema respiratório, sistema cardíaco, sistema urinário. Por quê? Porque é mais de um órgão, tá? Então, na letra C é sistema. Letra A, órgãos. Letra B, organismo. Letra C, sistemas. Na letra D, está escrito assim: grupo de células semelhantes que desempenham uma determinada função. Quando a gente tem um grupo de células, as células aglomeradas elas vão formar tecidos. Tecido da pele, tecido da mucosa da boca, tá? Então, na letra D é tecido. Porque eles juntos vão formar tecidos. E a letra E, que é a última, tá assim. Unidade básica do corpo humano que forma os tecidos. A unidade básica do corpo humano de qualquer coisa que seja viva é a célula. Oi, Prof. Oi. Não, deixa. Tá? Então, a unidade básica de qualquer coisa que forma um ser humano ou um animal, qualquer coisa é a célula, ok? Então, vamos voltar aí, ó. Letra A, órgãos. Letra B, organismos. Letra C, sistemas. Letra D, tecidos. Letra E, célula. Aí embaixo
embaixo tem a cruzadinha. O que vocês vão fazer? Colocar o nome de acordo com a resposta. Então, aí na cruzadinha, na letra A, o que vocês vão colocar? Órgãos. Letra B, organismos. De acordo, assim, com as respostas. Aqui, tá? Que tá aqui, ó. Esse aqui é a Ana Luísa. Acho que ela vai vir. Não, Ana Heloísa é sétima. Agora deu, prof. Ok. Davi pede para ele me ligar, falar para a mãe dele me ligar, não fala nada. Isso aqui vão vir ainda, tá? Tá, tem uns que tá o Gabriel, o Micael tava na quadra, entraram agora. Então, meninos, a cruzadinha é para completar de acordo com as respostas que a gente colocou na parte de cima. Isso, desse jeito. Então, letra A, vocês vão colocar a resposta da letra A, letra B, a resposta da letra B, tá? Certinho. Tudo ok até aqui? Professora, o que tá escrito, não é? Só um segundo. Oi, Pietra. O que é que tá escrito na S? Célula. Ó, letra A Tá. é órgãos. Letra B, organismo. Letra C, sistemas. D, tecido. E letra E, célula. Oi. Não sei. Pra ser sincera, eu não vou estar sabendo, viu? Muito estranho. E aí, meninos, depois de completar aí a cruzadinha, então, letra A, órgãos, B, organismo, C, sistemas, D, tecido e A, E, célula, completar isso aqui na cruzadinha, tá? Oi, pode falar. Professora, na C não deu para colocar o S, sistema. Só deu para colocar sistema. Não pode ser, sem o S, tudo bem, não tem problema, tá? E aí, depois de completar a cruzadinha, a gente vai para a número 2, tá? Aqui na número 2 está escrito assim: as organelas celulares ficam no citoplasma e desempenham diferentes funções que permitem à célula se manter viva. Entre elas estão a síntese de substâncias enviadas para fora da célula e a produção de energia. Um aluno afirmou que sem o núcleo, praticamente todas as células do corpo humano não conseguiriam desempenhar as suas funções. Essa informação está correta? Justifique a sua resposta. Vamos voltar lá em célula. Quando a gente aprendeu sobre a célula, a gente sabe que a célula tem citoplasma, núcleo e membrana plasmática. Igualzinho um ovo de galinha, né? Então, a membrana plasmática é a parte da casca que protege o ovo. O citoplasma é a parte da clara, aquela parte clarinha que tem dentro do ovo, aonde ficam as organelas. E a gema do ovo é o núcleo. E lá dentro do núcleo fica tudo que é importante para a célula, tá? Então, aqui na pergunta tá falando assim, que o aluno disse que se não tivesse... É onde fica o filhote? Ou o pitinho? O pintinho vai se desenvolver de tudo que é lá dentro, não só da gema. Tá? Então, aqui o aluno, na pergunta, está falando que ele afirmou que sem o núcleo, a célula do corpo não conseguiria desempenhar a sua função. Ele está certo? Sim, ele está certo, tá? Por quê? Porque lá no núcleo está o DNA. O DNA são todas as características que a gente tem. Então, elas desempenham as funções das organelas. Então, se não tivesse núcleo, a célula não funcionaria, tá? Então, o aluno está correto, porque sem o núcleo... Isso. O aluno está correto, porque sem o núcleo não teria as características e as organelas não funcionariam. Então, toda célula precisa ter um núcleo,
para ela conseguir organizar. Pelo menos as células humanas. A gente precisa de núcleo, ok? Meninos, então eram só essas duas atividades. Tem aluno que não me mandou foto. Tem muito aluno que não me mandou foto. Eu vou avistar. Peraí. Eu vou avistar os que estão aqui em sala. Os que ainda não me mandaram foto, tem que mandar, tá? Porque, ó, Aí, aqui eu tô com... Oi, Davi. Qual era as outras páginas que a gente tinha feito? Não, hoje é só 24 que eu mandei para casa. Foi só 24. Ah, tá. E mandar a foto dela. Micael, você mandou. Você e seu irmão já mandaram, tá? Deixa eu visitar. Aí você já pode guardar. Mas prof? Oi. Não, né? O quê? É que... Mas não vai ter mais atividade, não? Agora não. Agora eu vou passar conteúdo. Ah, tá. Entendi. Tá? Agora eu vou passar conteúdo. Mas como é que vai fazer, prof? Como assim? Hoje vai ser a segunda chamada do simulado, né? Sim, hoje é a segunda chamada simulada. Por isso que eu tô gravando toda a aula. E vocês que, por exemplo, você vai fazer o simulado, né? Inclusive é aqui na escola. Você sabe que ele é presencial, né? Mas é o seguinte, prof. Oi. Pode falar. Mas é o seguinte, prof. Minha mãe, ela tá com um bebê. Aí você sabe que é muito difícil de cuidar de um bebê. Aí não tá. Aí por isso que até hoje eu não fui na escola, entendeu? Mas você já falou com a Kênia? Não, eu vou pedir pro meu pai falar com ela. Pede para algum dos seus responsáveis entrar em contato com ela agora, porque já é 7h30 e daqui a pouco é o simulado, tá? Tá bom. Aí, os alunos que vão fazer o simulado, eu estou filmando a aula, eu vou colocar na internet para vocês acessarem. E também, terminando o simulado, vocês, o Davi que está em casa, terminando o simulado, você volta para a aula. Os que Ô, professora! Espera um pouquinho, espera eles permitirem. Oi. Tá. Giovana, para quem não mora aqui na cidade, no seu caso, é enviado um link. Porém, você já falou com a Kênia? Porque os alunos que não moram na cidade, que estão em outro local, é para informar a Kênia. Você já falou com ela, Giovana? Não? Eu vou te mandar o número dela, você tem que mandar, você ou seu responsável tem que mandar uma mensagem para ela, para avisar, tá? Então, meninos, a gente corrigiu aí a página 24. Agora a gente vai voltar para o livro didático, tá? Podem. Prof, volta lá onde que você estava. No compartilhamento de tela. Oi, Dante. Não, eu ia falar um negócio. Ele pode falar primeiro. Pode. Oi, Pietro. Volta lá no compartilhamento de telas, eu tô em organelas. A gente parou em organela. Tá? Então, meninos, agora a gente já corrigiu a atividade para casa. Então a gente tá. vai agora para o livro didático, tá? O livro didático, a gente vai lá na página 40. Essa página aqui que é o desenho da célula com todas as organelas. A gente parou nele. Ok? É a página 40? Isso, página 40. A gente parou em organelas. Tá?
Então, enquanto vocês encontram aí, vamos dar uma lembrada aí, ó. A gente começou, pode ir lá, pode deixar, gente, a página aberta assim, ó, que fica mais fácil para vocês irem vendo, tá? A página 40 e 41 aberta, que aí vocês vão acompanhando os tracinhos, ok? Oi, Dante. Professor, essa prova é o que nós. É como assim? Eu fiz a prova, ou essa aí é o que as pessoas que faltou. É só quem faltou, chama segunda chamada, é para quem não fez a primeira. Ah. Então, como eu estava falando, a gente parou aí em organelas. Então, a gente já viu o retículo endoplasmático rugoso, que a gente sabe que ele transporta a substância. Eu falei para vocês, ele é tipo uma rede de ruas, como se fosse uma cidade. E ele faz transporte de substâncias. A gente já viu o citoesqueleto, o nome dele já diz o que ele faz, né? Citoesqueleto, ele sustenta, igual o esqueleto que a gente tem aqui dentro do nosso corpo, né? Ele sustenta a gente, o citoesqueleto sustenta as células. A gente viu o retículo endoplasmático não granuloso, que ele também são canais de transporte, só que a diferença é que o não rugoso, ele é maior, tá? O tamanho dele é maior do que o granuloso. A gente também viu a mitocôndria, que eu acredito que a gente parou nela, não foi? A última que a gente viu foi a mitocôndria. O que é a mitocôndria? Ela é responsável da respiração celular. Então, a mitocôndria na célula seria a mesma coisa que para a gente o pulmão. Então, a gente... Tá. A mitocôndria, ela é como se fosse o pulmão da célula. Como a gente tem o nosso órgão, a célula tem a mitocôndria, que vai fazer a respiração celular, tá? E aí, nessa respiração, a célula tem energia. E aí, falta três tópicozinhos para a gente ver, que são os ribossomos, os lisossomos e o complexo de Golgi, que a gente vai ver agora. Então, vamos lá. O ribossomo, eles são responsáveis pela produção de proteína, tá? Que são o quê? Os constituintes dos músculos, do sangue, dos órgãos internos. No nosso corpo, a gente é feito de proteína, tá? A gente é proteína animal e também tem proteína vegetal. Mas aí a vegetal a gente come e a animal a gente produz, tá? Então, o ribossomo, como eu falei para vocês, são uns nomezinhos bem difíceis, mas o ribossomo é responsável pela produção de proteínas. Inclusive... Oi. Vai caminhar ainda comer arroz? Não, né? Você vai? Oi. Deixa aberto, vou no banheiro. Tá bom. Oi, É meio Marcos. estranho, né? Lisossomo. Não, ribossomo agora. A gente está no ribossomo. Inclusive, vocês podem grifar aí em ribossomos a primeira linha, que tá assim, ó. São responsáveis pela produção de proteínas. Vocês podem grifar só essa primeira linha, em ribossomos. Oi, Dante, você tá com a mão levantada? Não, tá. Tá? Ribossomos, pode grifar. Só a primeira linha. São responsáveis pela produção de proteína. Ok? Depois que vocês grifarem essa primeira linha, a gente vai para os lisossomos. Então, a gente tem o ribossomo, ele produz a proteína. O lisossomo, ele já atua na digestão da célula, tá? Então, lá dentro da nossa célula, do nosso corpo,
tem um sistema que também vai digerir, como se fosse o nosso estômago, só que dentro da célula. E aí, lá dentro da célula, o nome dele é lisossomo, tá? Aqui fala. São pequenas bolsas membranosas que contêm enzimas digestivas. Eles atuam na digestão de substâncias lá no interior da célula. Então, tudo que a célula come, porque a célula também come, tá? Como se fosse um corpo humano. Ela também ingere coisas. Tudo que a célula come, o lisossomo faz a digestão celular, tá bom? Meninos, podem grifar na segunda linha, tá escrito assim: eles atuam na digestão de substâncias. Podem grifar essa parte. Eles atuam na digestão de substâncias. Professora, eu não tô achando isso aí, não. Ó, lá na página 40, você vai onde está escrito lisossomos. Segunda linha. Sei. Aí você vai achar enzimas digestivas. Ponto final. Eles atuam na digestão de substâncias. Aí tem que grifar isso aí. E aí você vai grifar isso. Eles atuam na digestão de substâncias. Tá. Ok? Então, ribossomo vai produzir a proteína e lisossomo vai digerir a proteína. E aí a gente chega na última organela. Ao total são 7, a gente vai chegar na última organela, que é... Oi. Parece mesmo uma batata. Que é o último, que chama complexo golgiense. Ele tem um nome mais, trabalhado. Mas ele nada mais é do que como se fosse um armário, como se fosse uma despensa. Por quê? Porque lá no complexo golgiense é onde são armazenadas as substâncias. Tudo que vai para a célula vai armazenar a substância. Água, proteína, nutriente, tudo que vai lá para a célula, para depois a célula ingerir, digerir, dar energia para ela. E aí tudo que a célula engole, que ela quer que guarda, vai lá para esse complexo golgiense. Então ele é tipo um armário, uma despensa onde a gente guardaria toda a comida. Só que aqui a gente chama de complexo golgiense. E ele é responsável por armazenar todas essas substâncias que vão para dentro das células, tá? Então, meninos, vocês podem grifar também aí em complexo golgiense na na quarta linha. Lá na quarta linha de complexo golgiense, vocês podem grifar o que está escrito assim: as substâncias são armazenadas no complexo golgiense. Ô, prof, onde você tá? Em qual Página você tá? 40, complexo golgiense. Complexo Golgiense. Aí você vai grifar na quarta. Oi. Lá na quarta linha. Oi, pode falar. Pega e fala o quê? Na quarta linha, você vai grifar: as substâncias são armazenadas no complexo golgiense. Pode. Achou todo mundo na quarta linha de complexo golgiense? Achei. Achou? Ok.
É onde está escrito assim, substâncias além da eliminação de resíduos? Não. Na quarta linha de complexo Golgiense da página 40, tá, Ah, tá. assim. Saíram da célula, aí tem as substâncias são armazenadas no complexo Golgiense. Página 40, quarta linha. Então, depois que a gente grifa esse, por último, a gente tem aí todos as 7 organelas presentes no citoplasma. Retículo endoplasmático granuloso, citoesqueleto, retículo endoplasmático não granuloso, mitocôndria, ribossomos, lisossomos e complexo Golgiense. São os 7 organelas ou órgãos que tem dentro da célula. E cada um é responsável de fazer alguma coisa. O retículo endoplasmático, tanto o granuloso como o não granuloso, fazem transporte. O citoesqueleto sustenta. A mitocôndria atua como pulmão para respiração. O ribossomo produz proteína. O lisossomo digere a substância e o complexo guarda essa substância, tá? São esses... Tá, Davi Gabriel, primeiro vai para a página 40. Página 40. Lá na página 40, você vai achar isso aqui, ó. Tá vendo? Aham. Esse aqui é o complexo de Golgiense, não é? Esse aqui. Você vai contar 4 linhas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Na quarta linha, começa escrito assim: saírem da célula. Você achou a quarta linha? Ah, tá, achei, agora achei. Agora você vai. As substâncias são armazenadas no complexo Golgiense. Ok? Então, essas são as organelas. Depois que a gente terminou de ver as organelas, então a gente viu aí sobre a célula, a membrana plasmática dela, que tem permeabilidade seletiva, que é aquilo que ela escolhe o que entra ou não dentro da célula. Tem o núcleo, tem o citoplasma. Agora vocês vão virar para a página 42. Tá? Podem virar para a página 42. Aí na página 42, a gente vai estar começando os tecidos. Como a gente aprendeu, né? A célula é a unidade básica de tudo que tem no nosso corpo. E aí, quando tem um aglomerado de células, esse aglomerado de células vai formar tecidos. E esses tecidos vão formar órgãos, tá? Então, vamos lá. Alguém me chamou? Então, o primeiro que a gente vai aprender é o tecido epitelial. Mas antes da gente ver o tecido epitelial, aqui no nosso livro, lá na página 42, tem uma imagem que está mostrando a representação de cada um dos 7 tipos de tecido que a gente tem. Então, vamos lá. Ó. O primeiro é o tecido epitelial, que nada mais é do que o tecido da pele, tá? Quando a gente fala epitelial, é tecido de pele. Depois, a gente tem o tecido muscular. Só um segundo. Deixa eu te falar. O Caio e o Luizão não chegou? Caio Miguel? Ainda não, só subindo 8 horas. Já Denise não tá vindo, Maria? Não, mas ela tá com... Não, mas sei lá. Eu sei. Tá. Então tá. Obrigada. Opa, obrigada. Então a gente tem aí depois o tecido epitelial, o tecido muscular, que é o tecido que forma os nossos músculos. Quando a gente trabalha o músculo fica forte e cresce, tá? Aí a gente tem o tecido nervoso. Esse tecido nervoso, vocês vão aprender que ele está em todo o nosso corpo, que é graças a ele que a gente consegue sentir as coisas.
quando tá quente, quando tá frio, quando alguém dá um beliscão e dói, ou quando a gente leva um susto, é por causa do sistema nervoso. Aí a gente tem aqui os tipos de tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo é um tecido e dentro dele tem vários, que é o sanguíneo, que é do sangue, cartilaginoso, que é da cartilagem, tipo da orelha. A nossa orelha é cartilagem. Isso aqui é tecido cartilaginoso. Quando a gente pega, consegue dobrar, tá vendo? Isso aqui a gente chama de cartilagem. É facinho, ela é bem maleável. Aí a gente tem o tecido ósseo e a gente tem a derme. A derme, ela é como se fosse o tecido da pele, só que ela é mais profunda, tá? Meninos, antes de eu continuar, eu vou fazer uma chamadinha aqui rapidinha, tá? A Alice faltou hoje. Então, respondam ou no chat ou responde aqui pra mim, tá? Porque eu não sei quem tá com áudio, tá ligado? Oi, Marcos. Ok. Oi? Eu ia falar ok, mas aí eu levantei minha mão sem querer. Tá. Aí eu vou fazer só uma... Deixa eu só pegar uma regra aqui. Eu vou fazer uma chamada rapidinho aqui. Vamos lá. Dante. Presente. Que Davi, eu apertei o negócio e subiu. Davi Gabriel. Presente. Davi Marques Leão. Gabriel Vitor. Tá na quadra, né? Ok, Micael. Everton tá comigo. Iramara. Faltou. Isabela. Larissa Ferreira Souza Melo. Larissa Ferreira de Souza. Presente. Marcos Vitor. Presente. Mike. Tá aqui. O Micael já tá ali também. Nicole. Pietro. Presente. Cara transferida. Sofia. Vitor Augusto. Davi Almeida. Presente. Giovana. Victor Gabriel. E Vitor Hugo. Então tá, meninos. Então fiz a chamadinha, vamos continuar aqui. Ó. Depois eu coloco. Pronto. Então vamos lá. Vamos continuar então. Então a gente viu aqui que a gente tem o quê? Vários tipos de tecido. E agora a gente vai aprender cada um desses tipos. Tecido por tecido, tá? A gente vai aprender tecido por tecido agora. E a gente já aprendeu, então, que o tecido é todo aglomerado de célula. Então, toda vez que a gente falar em tecido, é aglomerado de célula. Aqui, ó, o tecido da pele de vocês, o tecido lá que tem dentro da boca, da gengiva, da mucosa da boca, todos esses tecidos são feitos de célula. Várias células que se juntaram uma nas outras e formaram tecidos, tá? E esses tecidos vão formar o quê? Órgãos, vão formar sangue, vão formar osso, vai formar cartilagem, como eu dei o exemplo aqui da nossa orelha. Todos esses tecidos vão formar coisas, tá? E aí o primeiro, que é o tecido epitelial. Vamos lá. O tecido epitelial aqui no livro está falando assim, ó. Os tecidos epiteliais também são chamados de epitélios e têm a função de revestimento. É só você pensar assim, ó, o tecido epitelial é como se fosse uma roupa que a gente está vestindo. Ó, a nossa roupa ela serve de revestimento.
Se eu tô com frio, eu vou vestir uma blusa de frio, vou me revestir dela, para que eu não sinta frio, para que eu fique quentinha. A mesma coisa é o tecido, ele reveste o nosso corpo. Por exemplo, aqui, se a gente não tivesse a pele, o nosso corpo ia ficar exposto. Os nossos músculos, os nossos ossos, a cartilagem, tudo ia ficar exposto. Então, o tecido epitelial é como se fosse uma... Aí, professora, Oi, prof, oi. aí não podia nem, se a gente não tivesse pele, não podia nem bater um vento que já doía. Não, ia doer, ia machucar. Então, a pele é como se fosse uma embalagem do nosso corpo, como se a gente fosse uma balinha e tivesse que embalar a gente. Então, o tecido epitelial ele serve assim, de revestimento, de proteção. Tá? Além do que, prof, como é que a gente ia andar também? Isso, não, aí a gente ia ter a sustentação dos ossos, mas os nossos ossos não iam ter revestimento para proteção. Então, por exemplo, quando a gente Mas ia doer machuca, tudo, só pra andar. por conta do vento, quando a gente machuca, a gente corta, a pele protege para não deixar chegar lá no músculo, né? Ou não deixar chegar no osso, como é o caso aqui do cotovelo, que a gente tem o osso bem firme aqui, bem à mostra, a gente bate e a pele protege, tá? Então, o revestimento é como se fosse uma proteção do nosso corpo, tá? E aí é que fala, né? Então, ele tem a função de revestimento interno e externo. Então, lá dentro, ele também reveste. Oi. Tem cartilagem dentro do corpo. A que a gente consegue ver é a da orelha e o do nariz. Só que dentro do nosso corpo também tem cartilagem. No joelho, por exemplo, quando a gente mexe aqui, tem cartilagem. No cotovelo tem cartilagem. Só que essas cartilagens a gente não consegue ver. Mas tem também dentro do corpo. Só que daí ela é um pouco diferente. Ela ajuda também, mas ela é um pouquinho diferente. Mas também tem. Então, meninos, o nosso tecido epitelial, ele protege dentro também, tá? Lá dos nossos órgãos. Igual eu falei pra vocês, todos os nossos órgãos são protegidos por pele também. Oi, Larissa, pode falar. A Iramara acabou de falar que ela tá na escola. Ela tá... Então tá. Certinho. Ela tá mesmo, ela acabou de chegar. Certinho. Então, dentro do nosso corpo, a gente também tem tecido epitelial, tá? Na nossa mucosa da boca, no nosso nariz, lá no estômago. Vocês sabiam que lá dentro do estômago é igualzinho a mucosa da boca? Se você passar a língua lá na sua gengiva, lá na parte da bochecha, o seu estômago, o seu intestino, ele é feito da mesma pele que tem aqui na nossa bochecha, lá dentro do nosso estômago. É a mesma pele, tá? Esse é o nosso revestimento interno, tá? A gente também tem esse revestimento interno. E uma coisa muito legal, é por causa da nossa pele, por conta do nosso tecido epitelial, que a gente libera suor, saliva, lágrima e leite, tá? No caso das mulheres, né, que são lactantes. Quando a gente está fazendo atividade física, assim, muito rápido, jogando bola, correndo, a gente começa a suar. Lá na nossa pele tem tipo poros, que são buraquinhos. E lá dentro vai começar a sair o suor. Tanto no rosto, na axila, na pele. É por conta do nosso tecido epitelial. A mesma coisa a lágrima. Aqui no nosso olho a gente tem uma glândula que libera a lágrima. A saliva e o leite é a mesma coisa. Então elas ajudam na liberação dessas substâncias do corpo, tá? Suor, lágrimas, saliva, leite, tudinho ela ajuda a gente. Tá? Então, lembrando, antes da gente ir pro próximo, tecido epitelial é um tecido de revestimento, como se fosse uma embalagem do nosso corpo, tá? Ele embala o nosso corpo. E exemplos, a pele, o interior da boca, o interior do nariz, todos esses são exemplos de pele que revestem o nosso corpo. E eles ajudam também a liberar suor, lágrimas, saliva, leite e hormônios, tá? Todos esses atuam aí no tecido epitelial. Alguma dúvida sobre tecido epitelial? Alguma coisa que vocês não entenderam, quer que eu fale de novo?
Certeza, ninguém tem dúvida nenhuma. Todo mundo ok para a prova. Se a prova fosse amanhã. Então tá. Então, meninos, antes da gente virar para o próximo tipo de tecido, vamos grifar. O que a gente vai grifar? Página 42. Vocês vão grifar em tecido epitelial, que é essa parte aqui de baixo, tá? O último parágrafo que é tecido epitelial. Vocês vão grifar. Eita. Do início, os tecidos até intestino. Que tá na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que tá na 8ª linha, tá? Vão grifar os tecidos epiteliais até a 8ª linha, que tá escrito assim, ó. Estômago e dos intestinos. E podem grifar esse último parágrafo também. Todo. Esse assim, ó, além das funções de revestimento, ele também libera o hormônio. Pode grifar ele todo também. É importante saber tudo que a gente excreta, tudo que ele ajuda. Ok? Então, ó, lá no primeiro parágrafo de tecido epitelial, do início do parágrafo até a 8ª linha. E o último parágrafo todo. Que é esse aqui. O último parágrafo todo. E depois vocês podem virar para a página 43. Oi. Não. Professora, Oi. para quem está fazendo simulado, pode sair? Sim. Quem for fazer o simulado agora pode sair. E aí, quando terminarem o simulado, se os professores da quadra deixarem, vocês podem voltar para a aula. Os que estão online, assim que terminar o simulado, pode retornar. Mas faça o simulado com calma, tá? Não precisa de desespero, não. Lê com atenção. Pode fazer com calma. Aí a coordenação vai mandar um link, tipo, um link individual? Isso. Você conseguiu falar com a Kênia, o seu responsável? Não, eu vou falar aqui com ela. Tem que falar com ela, porque daí ela vai mandar o link. Oi, Dante. Tá bom. O link e o nome, né, prof? Da sala. Ô tia, aí quem não vai fazer o simulado continua normal aqui. Continua aqui normal, tá? Entendi. Aqui normal. Voltando para sua pergunta. Então, Everton, não tem. O que a gente chama é sistema. Que é tipo assim, quando um órgão precisa do outro. Por exemplo, a gente tem um sistema digestivo. Então, o sistema digestivo, o que é? A boca, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, até sair do nosso corpo. Mas não tem um órgão dentro do outro. Ou então tem conjuntos de órgãos, tipo rins, a gente tem 2. Pulmão, a gente tem 2. Mas só assim. E se a gente tivesse pensando assim? Pois é, eu acho que não ia mudar muita coisa, porque o polvo que fica lá no mar, ele tem 3. 3 corações. Ele tem 3 corações. São pequenininhos, mas ele tem. Ele pode se autodestruir? O coração dele? Não, se ele quiser, sim. Se ele quiser, sim. Então, depois a gente grifar todos esses tópicos aqui de tecido epitelial, que é de pele. Epitélio, pele, tá? Nada mais do que pele, tecido, tá? A gente vai agora para tecido conjuntivo, tá? Podem virar para a página 43. Tecido conjuntivo. Ok?
Aqui no tecido conjuntivo, vocês vão ver que a gente tem vários tipos de tecido também. O tecido conjuntivo ele é como se fosse um grupo que tem vários outros tecidos dentro dele, tá? Mas é assim, ó. O tecido conjuntivo ele é responsável pela união, proteção e sustentação de diversos órgãos e apresenta uma substância chamada matriz intracelular. Quando apresentada em pouca quantidade de colágeno, é chamada também de tecido conjuntivo frouxo. Quando apresenta maior quantidade de colágeno, é chamada de tecido conjuntivo denso. Vamos lá, então, vamos começar. O tecido conjuntivo frouxo e o tecido conjuntivo denso. Quando a gente chama de frouxo, é porque não tem colágeno. O que o colágeno faz? Deixa o tecido durinho. Então, quando o tecido ele é frouxo, ele tipo estica, tá? É possível esticar o tecido. Por isso que a nossa pele, conforme a gente vai envelhecendo, ela fica elástica. E aí a gente consegue o quê? Puxar ela. Por quê? Porque ela é frouxa. Ela não tem muito colágeno. Ou então, da mesma forma, por isso que a mulher, quando engravida, a barriga cresce, fica grandona. Porque o tecido da pele da mulher consegue esticar. O tecido conjuntivo dela estica. E aí, por quê? Porque ele não tem muito colágeno. Então, a gente chama de tecido frouxo. Ele vai e estica. E quando o tecido tem muito colágeno, muito, ele é firme, bem firminho. Parece até o corpo daquele pessoal que faz academia, que é bem firme. A gente chama de tecido denso. Só que o tecido denso, ele é dos tendões e dos ligamentos. Como que a gente pode fazer para ver um tecido ou um ligamento? Aqui na nossa mão, quando a gente mexe os dedos, a gente consegue ver alguma coisa se mexendo, tá vendo? Isso aqui não são ossos, são ligamentos e tendões. O que é o ligamento e o tendão? É como se fosse uma linha que tem lá dentro do seu corpo que puxa o músculo que você quer. Então, por exemplo, o meu tendão vai puxar os meus dedos e eu vou conseguir mexer a minha mão. Toda, pode usar. Você tem uma sala ainda, né? Arco-íris farol, só para mamãe. Uma perguntinha só. Então, os meus tendões dentro do meu corpo, eu vou mexer eles e por isso eu vou conseguir mexer minha mão. Aí eu quero pegar o meu copo, eu vou pegar o meu copo. O meu tendão ajudou os meus dedos a se movimentar para eu conseguir pegar meu copo. Ou então eu vou escrever. Os meus tendões vão ajudar os meus dedos. Ó, tá vendo que aqui dá para ver certinho. Os meus tendões vão ajudar a minha mão a conseguir uma posição para eu escrever. Aqui dentro tem um osso, a gente consegue sentir ele aqui, tá vendo? Mas esse aqui que você tá vendo mexer é um tendão. É um tendão também. Aqui no meio tem um tendão e em volta tem um osso. Aqui a gente consegue ver o osso. E ó, aqui, tá vendo? Isso aqui é um tendão. É ele que faz o nosso braço mexer, ó. Meninos, eu tava aqui mostrando pro El. Oi. Bom Oi, dia. professora. Bom dia. Bom dia. Alice, a gente Professora, me aceita aí que eu vou entrar agora pelo meu celular. Tá bom. A gente está na página 43, tá? Do livro didático. Tá. Vou pegar o livro aqui, então. Ok. Então, meninos, ó, agora tá falando para ele. Aqui, se a gente pegar na lateral, a gente consegue sentir o osso. Agora, quando a gente estica aqui o braço, a gente consegue ver o tendão. Porque é o tendão que vai firmar, que vai fazer essa parte do nosso corpo se mexer, tá? Do mesmo jeito acontece aqui com a mão. Também acontece com cantores. Às vezes tem cantores que fazem muita força que aparece um aqui na garganta, tá? É um tendão também. A gente tem tendão em todo o nosso corpo, nos dedos, nos braços, no ombro. O tendão está em todo o nosso corpo. E ele vai ajudar a ligar o músculo no osso, tá? Então, o tendão é como se fosse uma linha que consegue puxar, como se fosse uma pipa. Tem a linha que a gente puxa a pipa. É a mesma coisa, só que no nosso corpo é o tendão. Então, a gente consegue ver ele quando a gente mexe aqui a mão, ou o pulso, a gente consegue ver. Se você fizer força, é o tendão. Agora, se você só ficar segurando a respiração muito tempo, é uma veia, porque daí não tá passando oxigênio. Aí a veia começa a ficar bem grossa. Mas se você fizer força, é o tendão que aparece aqui.
No pé também a gente consegue ver certinho, no dedão do pé, quando a gente mexe o dedão do pé, a gente consegue ver. Então, isso é o tendão, tá? Isso não são ossos, são ligamentos, são tendões. Aqui do pulso também, ok? Tia, quando você vai pro médico e eles furam sua veia, tem um tendão na veia? Não. O tendão, ele vai juntar o osso e o músculo. Aqui, por exemplo, aqui na página 43, a gente tem um desenho assim, ó. Tendões, ligamentos, e tá vendo que tem o músculo vermelhinho? Os tendões, ele sempre vai estar ligado no músculo ou em ossos. A veia não. A veia é essa que a gente consegue ver zoada no nosso corpo. Aí não tem problema furar ela, não. Tá? Não tem problema. Ah, tá. É por causa que ontem eu fui pro médico tomar soro. Eu pensei que tinha. Não, o tendão não. A veia é uma coisa, o tendão é outra. Não tem problema furar a veia. O tendão, já se machucar ele, tem que fazer tratamento. É muito comum, por exemplo... Oi, Alice. O que é tendão? Ah, tá. É o que eu estava falando para os meninos. Aqui no tecido conjuntivo, a gente tem o tecido frouxo, que é um tecido que não tem cartilagem. Esse tecido que não tem cartilagem, ele é um tecido que estica, como se fosse da pele, tá? Quando a mulher engravida, que a barriga dela cresce, e a gente chama de tecido conjuntivo frouxo. E a gente tem o tecido conjuntivo denso, que é quando ele é firme e rígido, que é os tendões e os ligamentos. Os tendões e os ligamentos, eles estão dentro do nosso corpo, juntando os músculos no osso. Quando a gente mexe a mão, a gente consegue ver os tendões lá da mão mexendo. Ó, isso aqui não é osso, isso aqui é ligamento. Quando a gente mexe a mão. Ou até mesmo o pulso. Quando a gente mexe o pulso, a gente firma ele, a gente consegue sentir o tendão aqui. Não é osso, é tendão. O tendão é como se fosse uma corda que liga e puxa para a gente fazer os movimentos que a gente quer. Então, eu posso pegar o celular, eu posso pegar um lápis para escrever, e o tendão vai ajudar nisso. O tendão vai movimentar todinho aqui. E aí, esses tendões são como se eles auxiliassem no nosso movimento. Por quê? Se a gente fosse feito todo de osso, a gente não ia conseguir mexer direitinho. Então, os tendões auxiliam isso, tá? E é muito comum todo mundo que faz esporte, jogador de vôlei, jogador de futebol, machucar o tendão. Porque é um esporte, então às vezes ele pode bater ou cair no chão, e aí o tendão machuca. Quando o tendão machuca, tem que fazer um tratamento para recuperar o tendão. E tem até algumas pessoas que precisam fazer... Tem até pessoas que precisam fazer um ligamento extra. Tem que, tipo, juntar isso. Menino, só um segundinho que eu vou dar um recado aqui para o Diego, tá? Voltei. Então, o tendão, ele atua como essa rede de comunicação. Tem um tendão muito importante que fica lá na nossa perna. Ela liga na nossa perna inteirinha, que a gente chama de tendão de Aquiles. Tem até uma história uma história grega sobre isso, mas chama tendão de Aquiles. Quando alguém rompe esse tendão, ele tem que colocar um cabo de aço no lugar. Porque a gente não pode ficar sem esse tendão, porque esse tendão, ele tá na perna inteira e ele gruda lá no calcanhar. E ele é o que ajuda o pé a movimentar, a perna. Então, quando a pessoa perde esse tendão, ela tem que pôr tipo um cabo de aço para ficar no lugar desse tendão, porque o tendão é muito importante no nosso corpo. Por dentro. Lá dentro do músculo, tem que colocar. Aí eles colocam uma placa de metal no osso do calcanhar para firmar o tendão. Exatamente. A gente consegue ver ele se a gente mexer aqui. Se vocês mexerem no calcanhar, vocês vão conseguir sentir ele. Ele é bem grosso. E aí, se arrebentar ele, tem que fazer uma cirurgia para colocar alguma coisa no lugar, que não pode ficar sem. Porque, como eu disse, os tendões ajudam a gente a modificar.
E também, quando uma pessoa não exercita muito, o tendão atrofia. Aí a pessoa pode sentir dor. Então, os tendões são muito importantes, tá? Então, a gente tem esses dois tipos de tecido, frouxo e denso. O frouxo a gente estica, o denso não. O denso é o tendão e ligamento, tá? O denso não estica. Eles são de movimento só, que a gente consegue ver eles se movimentar. Então, esses são os primeiros dois tipos de tecido conjuntivo, tá? Então, tecido conjuntivo frouxo e tecido conjuntivo denso. Qual que é a diferença entre eles? Um vai ter muito colágeno, que é o denso, e o frouxo não vai ter colágeno. É o que eu estava falando para os meninos também antes da Alice chegar. Por isso que quando a gente vai ficando mais velho, a nossa pele começa a ficar frouxa, ela começa a cair. Por quê? Porque a gente perde colágeno. Então, a pele do braço, da mão, do rosto das pessoas mais idosas, né, começa a cair, porque ela vai perdendo colágeno. E também é por isso que tem muitas pessoas que fazem academia, que vão malhar, vão fazer crossfit, que tomam colágeno, que é para o corpo ficar forte, firme. Não é meu caso. Aham. Pode mandar. Pode mandar. Então, essas pessoas que fazem academia, que fazem malhação, musculação, elas bebem colágeno. Tem como comprar o colágeno, né? E a pessoa bebe ou toma o comprimido. Hã? Tem ele branco, tem ele rosa. E tem também o comprimido. Aí a pessoa bebe e aí o colágeno vai fazer ela ficar com o corpo firme. O tecido dela vai ficar firme, não vai esticar tanto. Tá? Meninos, antes da gente continuar, aqui na 43... Eita, tem muita coisa aqui. Aqui na 43, vocês podem grifar... Vocês podem grifar na 43. O segundo parágrafo... Eita, peraí, que tem muita coisa importante aqui, mas vamos lá. Não, ele todo... Eita. Ele todo. Pode grifar ele todo. Isso, pode grifar ele todo. O segundo parágrafo de tecido conjuntivo, vocês podem grifar ele todo. Tá? Tecido conjuntivo. Lá na página 43. Alguma dúvida até aqui sobre tecido conjuntivo, frouxo e denso? Aí, meninos, eu também, se vocês acharem bom, eu também vou mandar lá no grupo esse slidezinho que eu estou usando, tá? Eu estou usando um slidezinho, aí eu mando ele no grupo para ajudar vocês a estudar também, tá? Os alunos que não estão na aula hoje, eu já vou aproveitar e mandar também para eles estarem vendo. Isso, muito bem. O tecido frouxo. Sim. Então, você pensa assim, o tecido frouxo é tipo isso aqui do braço. Aqui tem tecido conjuntivo frouxo. Por isso que aqui estica. Agora, aqui não, porque é tendão. O tendão a gente não, ele não estica, ele é denso, ele é firme, porque ele tem muito colágeno. Tá? E esse aqui não, coitado. Esse aqui, o tchauzinho fica molenga. É triste, mas é verdade. Então, depois conforme a pessoa vai ficando mais velha, o tecido vai perdendo colágeno, né? Vai ficando tudo molenga. Porque perdeu o colágeno tudo. Aí desce a perna. Aí fica aquele desse jeito. Aqui também, assim, ó, tipo na papada. Então, depois de tecido denso e tecido frouxo, a gente vai para tecido cartilaginoso, que é muito fácil, o próprio nome já diz. O tecido cartilaginoso está presente aonde? Na cartilagem. Aqui da nossa orelha é cartilagem, aqui no nosso nariz é cartilagem, tá? Então, tudo isso é cartilagem. E o Mike também tinha... O Mike não, o Everton tinha perguntado também se a gente tinha cartilagem em outros locais. Também. A gente tem cartilagem nos ossos, nos encontros dos ossos.
Aonde são os encontros dos ossos? Joelho, quadril, cotovelo. Aonde tem encontro de osso, tem uma cartilagem. E essa cartilagem, ela atua como se fosse um amortecedor. É como se fosse um colchão fofinho que ajuda a amortecer. Então, aqui, ó, nesse encontro de osso, a gente tem cartilagem. Lá no quadril. Isso, tipo aí. No joelho também, porque o nosso joelho dobra, né? Então, tem que ter o quê? Cartilagem. Por quê? Se fosse osso com osso, e toda hora que a gente mexe o joelho, o osso fosse passando um em cima do outro, ia machucar. Só um segundo, meninos. Vai acompanhar pelo celular ou não? Então, se fosse osso com osso, ia machucar. Pensa assim, a gente osso de galinha, que todo mundo tem contato porque a gente come. Só um segundo, meninos. Uhum. Enquanto você vai acompanhando. Então, meninos, quando a gente, vamos supor, um osso de galinha, que todo mundo tem acesso aí porque a gente come. Se a gente pegar os dois ossos de galinha, colocar junto e balançar eles, ou fazer movimento com eles, eles vão, tipo, machucar, vão arranhar um ao outro. Se o nosso corpo fosse assim também, ia dar desgaste no nosso osso. O osso ia desgastar. Então, como a gente tem a cartilagem, essa cartilagem protege o osso, protege o encontro dos ossos. Lá no joelho, no cotovelo, no quadril também tem cartilagem. E a principal, que é a orelha, isso aqui tudo é cartilagem, não é osso. Só tem osso lá dentro, isso aqui tudinho é cartilagem. E o nariz também é cartilagem, tá? Então, como aqui está dizendo, a cartilagem ela é elástica, flexível e ela tem relação à sustentação, tá? Então, ela é flexibilidade. Aqui fala orelhas e nariz, é o que a gente mais conhece. E é bem flexível, tanto que a gente consegue furar, que a gente pode pôr brinco. Por quê? Porque ela é bem flexível, vendo? Ela é bem, a gente consegue dobrar a nossa orelha inteirinha, se a gente quiser. Por quê? Porque ela é flexível, tá? Ela dói quando aperta, porque a gente tem uma coisa que chama sistema nervoso. O sistema nervoso é o que faz a gente sentir dor. Na verdade, sentir tudo. Quando alguma coisa é macia, quando é quente, quando é gelada, mas também quando é dor. Então, a gente tem o sistema nervoso aqui. Então, quando a gente aperta, sente dor. Entendeu? É igual o cotovelo. Tem gente que não sente tanta dor, porque o cotovelo já é uma área de atrito, que a gente encosta ele em todo momento. Só que ele também a gente sente dor. Esse aí é uma dor triste. Chega, chora. Chora. Meninos, então, aí em tecido cartilaginoso, ele serve também para, como diz, absorver o impacto que eu falei dos ossos. Esse impacto dos ossos, que é do joelho, do cotovelo e do quadril, tá bom? E a gente também tem o tecido adiposo, tá? O tecido adiposo não, melhor, antes da gente ir para o tecido adiposo, tem alguma dúvida sobre tecido cartilaginoso, sobre a cartilagem? Vocês têm alguma dúvida? Certeza? Qualquer coisa já pergunta. Certeza. Vou fazer a prova amanhã. Então tá. Então, como eu disse, tecido cartilaginoso é a cartilagem. Aqui, meninos, vocês podem grifar. Ele todo não. Podem grifar aí em tecido cartilaginoso até nariz. O primeiro ponto final. Tá? Vocês podem grifar até nariz. Isso, é o primeiro ponto final.
E aí, depois desse tecido, a gente vai... Isso, a gente vai para tecido adiposo. Vamos lá. Tecido adiposo tem um nomezinho mais difícil, né? Mas nada mais é do que gordura. Gordura. Toda vez que a gente fala que alguma coisa é adiposa, a gente está falando que aquela coisa tem gordura, tá? Então, quando a gente fala de tecido adiposo, a gente está falando de tecido o quê? Que tem gordura. Só isso. Tá? Então, aqui fala, ele é formado por adipócitos, que armazenam gordura, encontrado principalmente abaixo da pele, e possibilita manter reserva de energia, amortecer choques e proteger contra o frio. Por que proteger contra o frio? Vamos pegar um animal para me dar o exemplo para vocês. Um animal como o urso polar. Ele é grande, grandão, 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 grandão. E ele tem muita massa. É como se o urso polar fosse o quê? Gordinho e fofinho. Por que ele é assim? O urso polar vive no frio. Então ele precisa se proteger daquele frio. Mesmo ele tendo um monte de pelo, ele precisa se proteger do frio. Então o que ele faz? Ele tem gordura. Por que ele tem gordura? Porque a gordura lá no nosso corpo, ela fica embaixo da pele. Então, quando a gente engorda embaixo da pele. Aí, o que a gordura vai fazer? Vai manter a gente quentinho. A gordura, ela vai auxiliar a manter a temperatura do nosso corpo. Então, a gordura deixa a gente quentinho, 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 quentinho. Por isso que o urso polar, ele não sente frio, estando lá no Ártico, na Antártida. Por quê? Porque ele tem pelo e gordura. E a gordura deixa ele quentinho, tá? Oi. Qual que é a diferença entre sangue frio e sangue quente? A diferença a gente chama de endotérmico ou homeotérmico, que é assim. Tem animais como o sapo, a cobra, o jacaré, que eles se adaptam à temperatura do ambiente, porque o sangue deles é frio. Então, por exemplo, se eles estão no deserto, o sangue deles vai ser quente, porque eles estão num lugar quente. Se eles vão para um lugar frio, é uma cobra d'água, ela entra dentro da água, a água está fria, o sangue dela vai ficar frio, porque ela está na água fria. Isso a gente chama de homeotérmico, que são o quê? Animais que se adaptam à temperatura do ambiente. Se o ambiente estiver frio, o sangue dela está frio. Se o ambiente estiver quente, o sangue dela está quente. E a gente tem animais que são endotérmicos. O ser humano, por exemplo. A gente tem uma temperatura dentro do nosso corpo, independente de onde a gente esteja. O nosso sangue, ele é bombeado pelo coração e a gente mantém esse calor lá dentro. Então, por exemplo, o corpo humano, a temperatura normal do corpo humano é 36 até 37,5. É a temperatura normal do corpo humano. Se passar de 37,5 é febre. E se tiver menos de 36, a gente chama de hipotermia, que é o corpo está resfriando. Mas a temperatura normal do corpo humano é isso, 36 graus até 37,5. Em qualquer lugar que a gente estiver. Tem. 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 Minhoca. Não tem. Então, a cobra também tem osso. A cobra tem certinho os ossos dela todinho. Não parece, mas tem. Então, isso é quando o sangue frio ou sangue quente, que é quem consegue mudar de acordo com a temperatura. A gente não consegue. Se a gente estiver em um lugar frio, o nosso corpo vai estar quente do mesmo jeito. Se a gente estiver em um lugar quente, o nosso corpo vai estar do mesmo jeito. A gente não muda. Tá? Isso, o seu corpo vai estar igual, não vai mudar a temperatura. Mas se fosse uma cobra, um sapo, aí mudaria a temperatura dele. Então, isso que é o tecido adiposo. O tecido adiposo é um tecido de gordura. E essa gordura, ela vai possibilitar a gente a fazer reserva de energia, tá? Ela vai amortecer choque e ela vai atuar como isolante térmico. Oi? Pode mudar de cadeira se você quiser.
essa aí tá torta. Tenta pegar uma pra cá que não tá. Essa aí tá meio torta. Isolante térmico é justamente isso. É quando ele bloqueia o frio, tá? Como os ursos polares que eu dei o exemplo. Ele vai bloquear o frio. Então, e aqui no texto tem o desenho. Ó, a gente consegue ver aqui no texto, na página 43, a gente consegue ver que tem assim, ó. Tecido adiposo, e aí a gente consegue ver a célula da gordura. Tá vendo? A célula da gordura certinho, o adipócito. Ela tem o núcleo, a membrana plasmática e a gordura lá dentro. É como se no lugar do citoplasma, ela tem gordura. Então ela tem núcleo, membrana e gordura dentro dela. E aí ela fica lá dentro do tecido. Inclusive, quando a gente come carne, seja de vaca, de frango, de porco, eles também têm gordura. Quando tem o bife de vaca, normal que vai comer. Aí lá na lateralzinha tem uma gordura, aquilo lá é tecido adiposo, aquilo lá é gordura, só que no caso do animal, né, da vaca, aquilo lá é gordura igual a gente. Sem problema. Ainda mais gordura animal, porque gordura animal a gente digere tranquilamente. Porque nós também somos animais, né? Nós também somos classificados como animais. Mas em excesso, aí faz mal. Se for muito, muito, muito. Porque daí pode desenvolver colesterol na pessoa. A pessoa que ingere muita gordura pode ter colesterol. Mas essa gordura pode ser de carne, pode ser fritura, né? Que daí vai ter gordura e a pessoa pode desenvolver colesterol. Mas pode comer, tranquilo. Só não pode exagerar. Aí se exagerar, a pessoa passa mal. Meninos, alguma dúvida sobre tecido adiposo? Certeza. Absoluta. Então tá. Então, aqui em tecido adiposo, meninos, vocês podem grifar o parágrafo inteiro, que são essas 3 linhas. Em tecido adiposo. Isso, na 43, tecido adiposo. Ok? Aí, depois de tecido adiposo, a gente vai... Aí, depois de tecido adiposo, a gente vai virar para outros 2 tipos de tecido conjuntivo, que são os últimos 2 tipos que a gente vai ver hoje, tá? A gente vai parar na página 44, mas vai ter uma tarefinha, tá? Então, não saiam, ainda tem uma tarefinha. Então, a gente vai para esses últimos 2 tipos de tecido da aula de hoje, tá? Na próxima aula, a gente vai ver o resto. Isso, tecido ósseo e tecido sanguíneo. São esses 2 próximos tipos de tecido. O nome já diz, né? O nome já tá dando de graça aí o que é. Então, a gente tem o tecido ósseo, que ele vai fazer o quê? Ele vai formar o osso. Como eu disse para vocês, os tecidos, eles formam, as células formam tecidos e os tecidos vão formar partes do corpo. O tecido ósseo, ele forma osso. E qual que é a característica do osso? O osso é muito rígido. Quando a gente fala que uma coisa é rígida, a gente está falando que aquela coisa é firme, forte, tá? Como se fosse, um bloco de tijolo. É forte, é rígido, tá? Resistente. A mesa também, a madeira da mesa, ela é rígida, ela é forte, ela é resistente. Por que o osso tem que ser tão resistente assim? Porque todo o nosso corpo, pensa assim, todo o nosso corpo, ele é sustentado pelos ossos. Se a gente não tivesse osso, se a gente fosse só pele, músculo, tendão, a gente já tá caído no chão agora.
Por quê? A gente não ia conseguir levantar. O que faz a gente levantar e conseguir se sustentar são os nossos ossos. Se a gente não tivesse osso, a gente não conseguiria, tá? Então, os ossos, eles têm a função de sustentação do corpo. Ele é rígido, ele é forte, ele aguenta impacto. Por exemplo, se a gente pular, levantar aqui agora e pular, a gente não vai machucar, porque o osso é rígido, ele é firme. Ou se a gente sofrer algum tipo de queda, pode ser que o osso quebre, mas a maioria das vezes não acontece. Para o osso quebrar, tem que ser uma pancada muito forte. Aí, se for muito forte, o osso pode quebrar. Eu, por exemplo, eu nunca quebrei nenhum osso. E eu já tenho 25 anos. E eu já caí de moto, eu já machuquei, mas eu nunca quebrei nenhum osso. Por quê? Porque o osso é firme, ele é rígido, tá? Porque a gravidade puxa a gente. A gravidade puxa a gente para o centro da Terra. Tudo ela puxa tudo para o centro da Terra. Então, quando a gente pula, agora, se você estivesse lá na Lua e você pulasse, você não ia pro chão, você ia ficar flutuando. Porque lá não tem gravidade. Então, os nossos ossos, eles servem para proteger. Proteger não, eles servem de resistência, de função de sustentar. Porém, os nossos ossos também protegem, tá? O que eles vão proteger, os nossos ossos? Os nossos órgãos vitais. A gente tem 3 órgãos vitais no nosso corpo. O que a gente quer dizer com órgão vital? É um órgão que, se machucar, pode causar a nossa morte. Então, se a gente machucar eles, a gente morre na hora. Então, os nossos ossos vão proteger esses órgãos. E quais são esses órgãos? Primeiro, cérebro. Aí a gente tem o que aqui? O crânio. Isso aqui, ó, esse osso que a gente tem, chama crânio. Ele protege o nosso osso, o nosso cérebro. Por exemplo, se eu cair no chão e bater a cabeça, eu não vou machucar o meu cérebro. Por quê? Porque o meu osso do meu crânio, aqui, ó, o meu crânio, tá protegendo o meu cérebro que tá lá dentro. Então, eu não vou machucar o meu cérebro, porque ele é um órgão vital. Se eu machucasse ele, eu morreria. Oi. Ah, tem que sentar. Então, o primeiro é o cérebro. O cérebro é protegido pelo crânio. Segundo e terceiro também os órgãos. O coração e o pulmão, tá? Aqui, deixa eu tentar levantar aqui. A gente tem a caixa torácica. Se a gente passa a mão aqui, a gente consegue sentir todas as nossas costelas. Aqui, ó. A gente consegue sentir as nossas costelas. Por que a gente tem costela aqui na lateral do nosso corpo? Para proteger o pulmão. O pulmão tá bem aqui. Então, ele vai proteger o pulmão. Se eu cair, se eu bater, se alguma coisa dar uma pancada em mim, ela vai chegar no quê? Nas minhas costelas, não no meu órgão, não no meu pulmão. E aí, ele vai proteger o pulmão. Do mesmo jeito, a gente tem o coração. O coração tá aqui no meio, né? Ele tá aqui no meio. Se vocês porem a mão aqui, vocês vão sentir que tem um osso firme, rígido, que chama timo. T-I-M-O, timo. O timo é o osso que protege o coração. Se alguém te der uma pancada aqui, ele não vai atingir seu coração. Ele vai atingir o timo primeiro, que é o osso. Então, os nossos ossos, eles vão proteger os nossos 3 órgãos vitais. Cérebro, coração e pulmão. Ele sempre vai proteger esses órgãos. Por quê? Se a gente machucar, a gente pode morrer na hora. Então, o nosso corpo precisa proteger. Tô acompanhando. Tô acompanhando aqui. Tá, não tô acompanhando. Eles estavam indo bem tranquilos. Então, ele vai fazer isso. E o nosso tecido, o nosso tecido ósseo, né, os nossos ossos, eles podem ter cavidade ou não. O que é cavidade? É quando tem espaço entre ele, tá? Mas aqui, melhor, aqui na página 44, a gente está vendo um raio-x, né? Tem aqui vários exemplos de raio-x. Aí a gente consegue ver que tem ossos que são preenchidos e ossos que não são preenchidos. Por exemplo, o do crânio. Aqui, ó, a primeira imagem. O osso do crânio. Ele é todo
ele é todo preenchido, ele não tem espaços. Mas se a gente for lá no osso do braço, que é a imagem 1, 2, 3, 4, 5, 6, a sexta imagem, a gente vai ver que aqui, no meio do osso do braço, a gente tem tipo um vão, né? Tipo um espacinho. Aqui, esse osso aqui. Esse osso aqui. Tá? A sexta imagem. A gente vai ver que tem um espacinho lá no meio dele. Esse espacinho é o que faz o osso ser preenchido ou não. E também tem ossos que a gente chama de esponjoso, tá? Que é quando ele tem cavidade. E a principal, os ossos são feitos de... Não. Muito bem, Everton. Os ossos são feitos de cálcio. É uma substância que chama cálcio. E, Diego, vem cá, por favor. Só um segundinho, meninos. Voltei. O nosso cérebro, ele é feito de tecido também. Ele é um tecido também, como todos os órgãos. Só que ele é um tecido bem fino, bem fininho e é frágil. Aí eles são várias, como se ele fosse uma linguicinha, que aí ela é toda junta assim. E aí ele é feito de tecido, só que é um tecido bem fininho e bem frágil. Aí ele é feito de tecido nervoso. Então, oi. Aqui é porque a gente tem o osso da nossa garganta. A gente tem um osso aqui que protege a nossa garganta. Se a gente passar a mão, a gente sente. Só que a gente tem uma parte aqui que chama glote. Ela é tipo uma tampa. Sabe quando a gente tem potinho que a gente abre e fecha, que tem tampinha? A glote é a mesma coisa. E aí, quando alguém bate, a glote machuca. Aí ela tampa a passagem de ar. Quando ela tampa a passagem de ar, a gente fica sem ar e engasga, ou acontece isso. É por causa da glote. Ela é tipo uma válvulazinha que fica assim, ó, levanta e abaixa. Aí quando bate, a gente fica sem ar. Aí depois de muito tempo que ela teve uma doença, ela foi crescendo. Aí depois que fizeram raio-x, fizeram daqui para baixo. Aí aqui tinha uma moeda. Só que estava atrás do osso, não estava para mim. Meu, olha aí o perigo. Engoliu a moeda com misericórdia. Pois é, pode acontecer. Quando a gente é pequeno, né? A gente pensa em cada coisa. Tipo assim, ela já nasceu sem falar nada. Deve ter engolido quando era bem novinha. E aí atrapalhou ela aprender a falar, né? Deve ter incomodado. Não engulam moedas, por favor, gente. Não engulam moedas. Então, por isso, aí tem a glote. Aí quando alguém bate ou aperta, a gente fica sem ar, porque a glote tampa a passagem de ar. Então, meninos, o tecido ósseo ele é feito de cálcio. E aonde que tem cálcio? Quem sabe onde é que tem cálcio? Dentro do osso, mas assim, pra gente ingerir. Vou dar uma dicona pra vocês. O que que o bebê come? O bebê, quando o bebê tá com fome, o que que ele vai comer? Quase. Quando ele acabou de nascer. Leite. Acho que é leite. Isso, muito bem. Leite. Leite materno tem cálcio. Então, quando a mãe está amamentando o bebê, o cálcio está indo todo pro osso do bebê. Por quê? Quando a gente nasce, assim que a gente nasceu, o nosso osso é assim, ó, molenga. Ele é bem flexível e molenga. Conforme a gente vai crescendo, nosso osso vai ficando rígido, como se fosse aqui, ó, como se fosse um lápis. Aí a gente não consegue dobrar ele. Mas quando a gente nasce, ele é molenga assim, ó, como se fosse uma régua. Pode, Alice? Aí o quê? A mãe vai amamentando o bebê vai bebendo aquele leite materno. Aí o osso dele vai ficando rígido. Tá? E é isso que vai ajudar o bebê a crescer. Por isso que é tão importante, quando a gente nasce, a gente tomar o leite da nossa mãe. A mãe amamentar o bebê. Oi?
É. Então, quando a gente amamenta, quando a mãe da gente amamenta, isso vai ajudar os nossos ossos, nosso cálcio, tá? Meninos, alguma dúvida sobre tecido cartilaginoso, ou, perdão, tecido ósseo? Certeza. Tecido ósseo forma osso, o osso é rígido e duro, sustenta a gente e protege o pulmão, o coração e o cérebro, tá? E a gente vai... Ah, não, antes da gente ir. Meninos, pode grifar aí na página 44. Vocês vão grifar o parágrafo até o segundo ponto final, que está no meio da terceira linha, que está escrito assim: apresenta muitas cavidades. Podem grifar isso, apresenta muitas cavidades. Tô achando, eu quero passar uma tarefa hoje, eu tô achando que não vai dar tempo. Eu vou parar aqui hoje, meninos, eu acho melhor. Eu vou parar aqui em tecido sanguíneo, porque tem uma tarefinha para vocês fazerem. Como já é 8h45, assim, se eu continuar, não vai dar tempo de fazer a tarefa e corrigir a tarefa hoje. Então, a gente parou aqui em tecido ósseo. Semana que vem é feriado, tá? Então, semana que vem, na quinta-feira, a gente não tem aula, bom? Tá bem, não. Tá? Priscila, Quinta e sexta da semana que vem são feriados. Oi. Priscila, eu acho que você pode mandar a tarefa para casa. Não, vai dar tempo de fazer ela aqui agora. Eu vou mandar para casa também. Tá. Então, meninos... Deixa eu até olhar aqui, peraí. Meninos, então, semana que vem, na quinta e na sexta, não haverá aula por conta do feriado de Corpus Christi. Então, a gente não tem aula. Oi. Pode falar. Eu vou... Então, meninos, não faltem a próxima aula, tá? Porque a gente não vai ter aula semana que vem, nem de ciências, nem de educação religiosa. Então, não faltem na próxima aula, que a gente vai terminar esse conteúdo. Oi. Você tem que ver a matéria que está faltando, porque você tem que ver com o professor como é que está a sua nota. Vê com o professor Luan. Então, meninos, não faltem a próxima aula, porque semana que vem a gente já vai ficar sem aula, tá? Então, não faltem a próxima, porque daí a gente já vai estar, como é que fala? Começando a finalizar esse capítulo, né, todo, porque falta Então, só... pessoal, as pessoas que faltam para fazer a prova, aí vocês vão mandar para ver a aula? Aham, eu filmei a aula para elas assistirem. Então, Tá. meninos, agora a gente vai fazer uma tarefinha. Lá na página 61. Lá na página 61, tem o número 1, 2, 3 e 4, tá? Aí vocês já podem fazer. Agora são 8h45. Eu vou dar 15 minutos para vocês fazerem. E aí, 9 horas, eu começo a corrigir, tá bom?
Página 61, número 1, 2, 3 e 4. Professor, qual página mesmo? 61. 61. 61. Aí qualquer dúvida também, conforme vocês forem fazendo a tarefa, pode perguntar, tá?
Bora, Mike. Pode.
Terminou? Uhum. Vou esperar dar 9, falta 2 minutinhos só, mas aí eu vou esperar só dar 9 e aí a gente já corrige todo mundo junto. Professora, Oi. eu tô com dificuldade no quarto da 2. Ó, os ribossomos, né? Ele está perguntando qual que é a função. Volta lá na página. Volta lá na página 41 e olha o que a gente grifou em ribossomos. Já deu 9, vamos começar a corrigir. Peraí, deixa eu só transmitir a tela. Então, vamos lá, meninos. A página 61, era um conteúdo aí sobre as células, que foi o conteúdo que a gente viu no início. A gente viu na aula passada e viu mais um pouquinho no início dessa. Então, vamos lá. Na número 1, deixa eu só aumentar aqui que tá pequeno. Eu não enxergo. Na número 1, tá assim. Organismo humano é formado a partir da união de várias unidades básicas. Primeira coisa, a unidade básica do ser humano é a célula, tá? Não esqueça. Que realiza funções vitais. Uma dessas estruturas é formada pelo conjunto de células semelhantes, que desempenham uma determinada função no organismo. É correto afirmar que essas estruturas são denominadas de órgãos, tecidos, organelas ou sistemas? Qual desses 4 que é? Eu marquei sistema. Sistema, mais alguém? Tecidos. Isso, como a Alice e o Everton ali, embora ele marcou um, mas ele pensa que a outra falou tecido. O tecido ele é formado de células iguais que se aglomeram e formam um tecido. Epitelial, tecido adiposo, tecido ósseo, tá? Então, aí na número 1 é a letra B, tá? Número 1, letra B de tecidos. Os tecidos são aglomerados de células. Então, é a letra B na número 1. Número 2, estava assim, ó. Identifique as estruturas celulares indicadas abaixo. Então, tem um desenho de célula e tem aí vários tracinhos para a gente preencher. Então, vamos fazer assim, ó, para a gente seguir na ordem. A gente vai começar da direita, tá? Então, o primeiro tracinho da direita, ok? Então, o primeiro tracinho, ele tá levando a gente para tipo um canalzinho de caminhos por onde as substâncias passam, não é? Isso aí a gente chama de... Muito bem, Everton. Se não couber, tudo bem. Retículo endoplasmático granuloso. Aí no primeiro tracinho é retículo endoplasmático granuloso. Retículo
plasmático granuloso. Retículo endoplasmático granuloso. É o primeiro. Abaixo, a gente tem esses pontinhos, né? Que tem até uma bolinha circulando um dos pontinhos e o tracinho. Esse aí a gente chama de... Não. Esse aí a gente chama de ribossomo. Lembra, o ribossomo, ele produz a proteína. Ele vai produzir proteína lá dentro da nossa célula, né? Que está dentro do nosso corpo. Mas embaixo de retículo endoplasmático é ribossomo. Tá? Depois, a próxima setinha, ela está apontando lá para o meio da célula. O que fica lá no meio da célula? Muito bem, Everton. Núcleo, tá? Lá no meio da célula fica o núcleo, que é responsável por tudo que tem na célula. Nosso DNA, tudinho que tem na célula fica lá no núcleo. Depois, ele tá apontando aí para uma partezinha que fica aqui na lateral direita também da célula, que é responsável da digestão. Digestão? Ele é responsável, não é da digestão, da sintetização. Ele vai ser o quê? Lisossomos. Ele vai ser responsável. Ele é o lisossomo. Ele vai ajudar aí na produção de proteína para auxiliar na digestão da proteína. Tá? O lisossomo. Depois aí do lisossomo, a gente vai ter o último tracinho do lado direito, tá? A gente começou do lado direito, então a gente vai ver o último tracinho aí do lado direito, que é um aglomerado que tem vários desenhinhos assim, né? Várias partezinhas, que até o Everton falou que parecia uma batata Ruffles. Muito bem, Everton. O último tracinho aí do lado direito é o complexo golgiense, tá? Complexo golgiense. É o último tracinho do lado direito. Ok? Agora, a gente vai do lado esquerdo, tá? A gente vai começar de cima para baixo, do lado esquerdo, tá? Então, ó, lá do lado esquerdo, de cima para baixo, o primeiro tracinho aí que tá mostrando um desenho pequenininho que tem um monte de linhazinha lá dentro, que é responsável, vou dar uma dicona, da respiração celular. Muito bem, Everton. Mitocôndria. Mas você tá craque em célula. Mitocôndria, o primeiro tracinho do lado esquerdo. Mitocôndria. Tá? É a mitocôndria, que ela é responsável da respiração celular. Isso, já ajuda. E embaixo da mitocôndria, o tracinho tá numa parte que não tem nada desenhado, como se fosse um líquido que ficasse ali dentro. Qual que é o líquido que fica dentro da célula? O citoesqueleto, ele é uma organela. Esse aqui é quase isso. É o citoplasma. Aí embaixo de mitocôndria é o citoplasma, que é o líquido que fica dentro da célula, onde todas as organelas estão tipo nadando lá dentro, tá? Então é o citoplasma. Citoplasma. Embaixo do citoplasma, o tracinho, ele tá onde? Na borda da célula. Ela tá aqui assim, ó, nessa parede que fica em volta da célula. Como que é o nome dessa bordinha que protege a célula? Muito bem, Everton. Membrana plasmática. Embaixo do citoplasma é membrana plasmática, que é essa paredezinha que protege a célula para que ela escolha o que vai entrar e o que não vai entrar. Ela protege a célula lá dentro. A gente chama de membrana plasmática. Ok?
último que não granuloso. Aí você pode pôr inicial só, se não couber. O último tópicozinho que tá mostrando também, tipo, canais assim que passam, são canais de transporte, então é o retículo endoplasmático não granuloso. Retículo endoplasmático não granuloso. O quarto do lado direito, 1, 2, 3, 4. Lisossomos. Ok. Agora a gente vem aí para a número 3, tá? A número 3 está assim. Os músculos esqueléticos precisam de muita energia para se movimentar. Quanto mais intensa for a atividade física, maior quantidade de energia será necessária. Essa energia é transformada dentro das células, em uma organela específica. Sobre esse assunto, responda. Qual o nome da organela celular envolvida na produção de energia? É a mesma da respiração. A organela que faz a respiração celular e também a energia é a mitocôndria. Isso. A mitocôndria é a organela responsável de tanto da respiração quanto da produção de energia. Muito bem, ótima resposta. E aí, na letra B tá assim. O processo de transformação de energia na célula se chama respiração celular. Quais substâncias são necessárias para que ela ocorra? Assim como a respiração nossa, as nossas células também respiram. Então, para nossa, e como a mitocôndria faz tanto a respiração quanto a energia da célula, o que ela precisa? Nutrientes e gás oxigênio. Tá? Ela precisa desses dois itens para fazer a respiração celular. Nutriente e gás oxigênio. Nutrientes e gás oxigênio. Professora, a ponta já tá acabando. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Lápis. Tem que trocar. E aí, meninas, a gente chega na letra C. As células musculares produzem maior quantidade de energia do que as células ósseas. Comparando os dois tipos celulares, qual deles apresenta menor número de mitocôndria? Então, vamos lá. A gente está falando aqui de célula muscular e célula óssea. Então, o que vai apresentar menor é célula óssea, tá? Vai ser a menor, é a célula óssea. Então, aí a menor, a que vai representar a menor é as células ósseas. E aí, por que? Tá pedindo aqui pra gente justificar, né? Então, por quê? Porque ela gasta menos energia, tá? Então, porque ela gasta menos energia. Vamos dar um exemplo. Se a gente está na academia, a gente vai malhar, a gente não vai malhar o osso, a gente vai malhar o músculo, né? Então, o músculo que vai precisar de energia, vai precisar da célula alimentada. O osso não vai precisar. Então, por isso que a célula óssea que tem menos mitocôndria, porque ela não gasta tanta energia, tá? E por último, na número 4, aí no número 4 tá assim.
Os ribossomos são encontrados em todas as células e a sua função é armazenar substância, transportar substâncias para fora da célula, realizar a digestão das substâncias no interior da célula ou sintetizar a proteína que podem compor partes das células e outras substâncias. Muito bem, é a D, tá? É a última. Por quê? Aí na primeira, ó, armazenar substâncias é o complexo Golgiense que armazena. Ele trabalha como armário, lembra? Transportar substâncias para fora da célula é a membrana plasmática, que ela escolhe o que entra e o que sai. Realizar a digestão da substância. A digestão são os lisossomos, que atuam como se fosse nosso estômago dentro da célula. E a última, sintetizar a proteína, que é a resposta correta. Vocês podem marcar um X na letra D, porque é o que o ribossomo é responsável. Meninos, a aula vai parar por aqui. Eu vou avisar os que estão online e vocês presenciais me mandem foto dessa atividade que a gente acabou de corrigir, ok? E amanhã tem aula normal, como eu disse para vocês, o feriado é semana que vem, amanhã tem aula normal, espero todos aqui na aula, ok? Não esqueçam de me mandar foto dessa atividade que a gente acabou de fazer.